Primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2017, mais um ano passou, né? Como sempre, nós terminamos os anos e pensamos, nossa, passou tão rápido, né? Mais um ano que passa a jato, parece que a gente nem vê passar. E de fato os anos passam muito rapidamente, né? Eu acho que todos nós, ao menos talvez os mais novos não percebam ainda, né? Eu tinha aquela percepção até os 18 anos, parecia que demorava. Chegou nos 18, parece que ontem eu fiz 18 anos, né? Nossa mentalidade continua a mesma, né? Por mais que os anos passem. E é comum, irmãos, nessas épocas do ano, nós pararmos para meditar, né? Naquilo que... Trancou aqui. A gente pare nesse tempo para meditar nas coisas que o ano já passou na nossa vida, nesse ano 2016, tudo aquilo que a gente fez de bom, os pontos marcantes do ano, mas também aquilo que a gente de alguma forma se arrepende um pouco, né? De ter feito, que a gente poderia ter feito diferente, e a gente tenta nessa reflexão encontrar uma orientação de como prosseguir e não errarmos como nós fizemos no ano anterior, né? Agora, infelizmente, irmãos, as pessoas tendem a fazer essas avaliações e traçar os seus planos e metas tendo em vista apenas a sua vida material, a sua vida aqui na Terra, né? As pessoas tendem a traçar planos profissionais, a traçar metas pessoais e de coisas a alcançar e conquistar, mas tudo vinculado à nossa vida aqui na Terra, né? É comum e não é nem um pouco surpreendente se nós pensarmos em pessoas que não creem na palavra de Deus ou que não têm, né? Deus ainda não abriu os olhos quanto à realidade da vida espiritual. Mas tenho visto que isso também acontece com pessoas que se dizem cristãs, né? Parece que mesmo os cristãos esquecem nesses momentos de que existe uma vida espiritual e que essa vida material que nós desfrutamos hoje, ela não vai durar para sempre, né? Pelo contrário, como nós falamos no início, ela tem passado muito rápido e essa vida vai passar muito rápido, né? A gente esquece que a vida eterna, ela deve ser desde já nossa grande preocupação, né? O que vai acontecer depois desse tempo, porque esse tempo ele é muito curto comparado com uma vida eterna, né? Poucos anos serão como um piscar de olhos na eternidade. E se nós formos pais e mães, a nossa preocupação deve ser ainda maior nesse sentido, né? Porque nós, como pais e mães, somos os maiores responsáveis por ensinar os nossos filhos a valorizarem aquilo que de fato tem valor. Então, nossa preocupação, além de ser com a nossa própria vida espiritual, é com a vida espiritual dos nossos filhos, né? E quando nós refletimos sobre o ano que passou, quando estabelecemos as metas para o ano que se inicia, nós devemos sempre ter em nossa mente a nossa vida espiritual como sendo a nossa grande prioridade para 2017. Então, ontem, eu, minha esposa e minha filha, nós tiramos o dia para falar sobre isso, para refletirmos sobre isso, conversarmos sobre o ano que passou e estabelecermos nossas metas espirituais para corrermos atrás delas em 2017. Mas além disso, pessoalmente, eu como pastor aqui da igreja, eu também traço planos e metas espirituais que dizem respeito aos membros da igreja, às pessoas que frequentam aqui. E ao retomar para o estudo da primeira epístola de João, que nós paramos na época ali do Natal para fazermos pregações específicas sobre o nascimento de Jesus, eu reparei que no texto justamente de hoje é possível retirar diversos princípios que podem servir como metas espirituais para nós, tanto pessoalmente quando falamos como igreja, né? E o meu propósito, irmãos, aqui hoje, em expor a primeira epístola de João, no capítulo 4, dos versos 7 até o verso 12, é extrair alguns princípios bíblicos, alguns desejos e algumas metas a serem buscados por todos nós
que somos seguidores de Cristo e encorajar aqueles que ainda não se consideram cristãos a fazerem o mesmo. Então é 1 João, capítulo 4, dos versos de 7 até o verso 12. 1 João, capítulo 4, versos de 7 até o verso 12. O texto diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos orar. Pai bondoso, nós pedimos a tua direção durante a exposição do texto bíblico. Pedimos que o Senhor esteja orientando a cada um de nós, nos ensinando através da palavra de Deus, e que o Espírito Santo possa ser derramado sobre nós para que as escamas que antes cobriam os nossos olhos sejam removidos e a gente possa enxergar a verdade preciosa que existe na palavra de Deus. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, segundo esse texto, eu quero destacar meu primeiro desejo e meta para 2017 como igreja. Eu desejo, irmãos, que nós amemos uns aos outros segundo o padrão de Deus. Os versos 7 e 8 dizem ali: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se você tem acompanhado as exposições na primeira carta de João, você deve ter percebido que o amor é um assunto recorrente. Não é a primeira vez que nós estamos neste assunto do amor cordial, né? O amor entre os irmãos. Essa é a terceira vez que João entra no assunto do amor fraternal, do amor uns aos outros, como um dever e uma evidência do verdadeiro cristianismo. Só que agora, irmãos, ele não relaciona este amor entre os irmãos como um dever entre os cristãos ou como uma prova do Espírito Santo habitando no crente. O enfoque dele agora é outro. Ele vai dizer que o amor, ele relaciona o amor com a própria natureza de Deus, com a atividade de Cristo em nós. Então ele disse ali: amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O motivo pelo qual o amor deve ser predominante na vida de cada crente em Jesus, segundo o apóstolo João, é porque Deus é amor. É um atributo de Deus o amor. Deus demonstra esse amor e o tamanho desse imenso amor através de Cristo e da sua obra na cruz. Além disso, Deus continua a mostrar que nos ama, porque Ele concede o seu Espírito aos cristãos, e através desse Espírito, Ele está constantemente nos reformando, né, nos aprimorando, nos aperfeiçoando. Ele está constantemente agindo em nós, fazendo uma obra que ela iniciou no momento de nossa conversão, e que ela só vai terminar no momento que formos glorificados na eternidade. Então, por tudo isso, por todo esse amor demonstrado pelo Pai, por meio do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo, pelo amor demonstrado por meio da nossa redenção, por isso o amor é uma obrigação, um dever de cada pessoa que se diz um seguidor de Cristo. O amor procede de Deus.
Deus é a fonte do verdadeiro e genuíno amor. Por isso que quando nós possuímos esse amor, e o texto ele fala do amor bíblico, né? É sempre importante estar dizendo isso, não do amor como a gente vê no mundo, um mero sentimento, né? Um amor fingido, podemos dizer assim, mas o amor como um ato de vontade, um desejo de amar as pessoas, um abrir mão de si mesmo em benefício do próximo, em considerar o outro como superior a você, um amor sacrificial, que se sacrifica pelas pessoas, um amor semelhante ao que Cristo teve por nós. Quando há esse tipo de amor presente nas nossas vidas e consequentemente presente na igreja local, porque a igreja são os membros reunidos, não é o prédio. A igreja não é esse lugar onde nós estamos, mas nós somos a igreja. Quando isso acontece, segundo o texto, isso é um sinal, uma evidência clara de que somos nascidos de Deus e por isso conhecemos a Deus. E dessa verdade, de que Deus é amor e de que o verdadeiro amor procede obrigatoriamente dele, João ele extrai a segunda implicação, só que dessa vez negativa no texto: aquele que não ama não conhece a Deus. O argumento de João é muito simples. Se amar só é possível por causa do novo nascimento, por causa da regeneração que Deus opera no cristão por meio da ação do Espírito Santo, logo a consequência de alguém que não ama é não poder afirmar que conhece a Deus. Alguém que não ama não pode dizer que é um cristão verdadeiro. Uma ilustração aqui deve ajudar, irmãos. É como eu dizer que o meu melhor amigo mora nos Estados Unidos, mas ele não fala uma palavra em português e eu não falo uma palavra em inglês. Eu digo que eu sou o melhor amigo de alguém que eu não consigo sequer me comunicar. Ou ainda, se eu dissesse para vocês que os meus pais são japoneses, vocês não acreditariam porque eu não possuo nenhuma semelhança com nenhum tipo de japonês. Então está na cara que eu não possuo um parentesco com o Japão. Então essa é a ideia, você dizer que é cristão, mas não possui nenhuma semelhança com Cristo. Você dizer que é cristão, mas não possui nenhuma intimidade com Jesus. E João é taxativo no texto: quem não ama, não conhece a Deus. E isso porque um dos atributos de Deus é o amor, segundo ele diz, porque Deus é amor. Se você não ama seu irmão, alguém que compartilha da mesma fé, alguém que compartilha das mesmas lutas, das mesmas angústias, sofrimentos, que compartilha das alegrias, se isso não for algo presente na sua vida, a consequência é que você nem conhece a Deus. E o meu desejo para esse ano que se inicia é que ações amorosas sejam predominantes em nossa vida e no meio da nossa igreja. E que por meio dessa atitude amorosa, que vai refletir o amor de Deus por nós, nós possamos impactar as pessoas que vierem nos visitar e conhecer a nossa igreja durante esse ano. E eu quero fazer algumas aplicações práticas sobre esse princípio dessa atitude amorosa, de duas formas distintas. Uma forma vertical e uma forma horizontal de amor. Primeiramente, a forma vertical, demonstrando uma atitude amorosa para com Deus. Que nesse ano, irmãos, possamos mostrar para Deus o nosso amor verdadeiro por Ele. Mostrar o nosso agradecimento pela grande salvação que Ele nos proporciona por meio de Cristo. E a pergunta a ser feita é: de que maneira objetiva, quais ações feitas por nós que nós podemos demonstrar amor por Deus? Nós podemos começar falando do meu interesse em conhecer da palavra de Deus. Isso não se resume, irmãos, ao culto no domingo. Por mais que o culto seja um dos principais meios de crescimento na palavra, vai muito além disso. É através, irmãos, de uma vida diária,
e constante de leitura, de meditação, de estudo das Escrituras. A Bíblia é o meio pelo qual Deus fala conosco. Se eu amo a Deus, eu quero diariamente estar em contato com Ele. Não é assim quando nós amamos uma pessoa? Nós não desejamos estar o tempo todo com essa pessoa. E por que com Deus seria diferente? Quem ama a Deus deseja estar em contato por meio de oração, falando com Deus e lendo as Escrituras, que é o meio pelo qual Deus fala conosco em nossos dias. Eu também, irmãos, demonstro meu amor por Deus através da minha postura nos cultos. Muito do meu respeito a Deus, do meu amor por Ele, fica evidenciado na minha relação pessoal com o culto público. Nós nos reunimos aqui hoje, irmãos, para prestar culto ao Senhor. As músicas que são cantadas são para exaltar a Deus. As orações que nós fizemos ao longo do culto são para demonstrar nossa gratidão a Ele, para colocar os nossos pedidos e necessidades diante desse Deus. A pregação da palavra é uma exposição da revelação de Deus e não das minhas próprias ideias. Tudo é feito para que Deus seja o centro do culto. Quando eu troco o culto para descansar, porque a semana foi muito cansativa, eu estou informando a Deus que a minha vida e o meu descanso é mais importante do que Deus é para mim. Imagina, irmãos, quando eu troco o culto por um jogo de futebol que está passando no mesmo horário, ou para assistir o Domingão do Faustão. Fazendo isso, irmãos, eu demonstro visivelmente o que possui mais valor na minha vida para mim. Salvo raras exceções, nós simplesmente não temos motivos para faltarmos ao culto. Toda vez que eu troco estar reunido com os irmãos para adorar o Senhor, eu estou passando a informação de que essas coisas que me impedem de vir ao culto são mais importantes para mim do que Cristo é. Mas não são apenas a nossa presença no culto que demonstra o nosso amor a Deus, mas também a nossa postura no culto. Vir ao culto e dormir, vir e ficar pensando no time que está jogando naquele horário, mas ele não teve coragem de ficar em casa assistindo, pensando nas tarefas que esperam no dia seguinte, tudo isso demonstra para Deus onde está de fato o teu coração. E digo, irmãos, uma das coisas que mais ofendem ao Senhor é a nossa postura para com as coisas de Deus. Leia um pouco de Levítico, leia um pouco do Antigo Testamento, e você entenderá isso. Deus tenha misericórdia, irmãos, de nós, se nós tivermos pouco caso com o culto. Porque isso, irmãos, vai apenas acumular ira e julgamento sobre as nossas próprias cabeças. Porque um dia nós estaremos diante dele e nós prestaremos contas de tudo isso. O domingo para a fé cristã, desde os tempos apostólicos, ele é chamado de o dia do Senhor. Tamanha importância que os cristãos davam para o dia de culto, um dia de dedicação completa a Deus. Nós devemos programar o nosso domingo tendo como alvo glorificar a Deus em todas as programações que nós realizamos esse dia, e que finalizará com chave de ouro no culto, onde nós nos reunimos para adorar esse Deus que nos dá tudo. Quando agimos dessa forma, nós demonstramos para Deus o nosso amor e a nossa gratidão a Ele. Agora, aplicando isso num nível horizontal, a outra forma de atitude predominantemente amorosa é em relação com os irmãos. O cristão, ele deve amar os seus irmãos de maneira sacrificial.
Nós devemos demonstrar esse amor de maneira visível. Nós jamais devemos nutrir sentimentos de raiva, de ódio ou de desprezo para qualquer pessoa. E uma boa maneira de medir o seu amor pelos irmãos é fazendo alguns questionamentos pessoais, do tipo: você tem orado constantemente pelos irmãos da sua igreja? Quanto tempo você tem gasto com os seus irmãos? O que você tem feito de maneira prática para demonstrar o seu amor por eles? E por fim, o que você tem sacrificado da sua vida para o benefício do outro? Eu creio que se nós respondermos sinceramente essas questões, será possível saber se nós amamos os irmãos com essa categoria de amor que Deus exige de nós. O meu desejo, irmãos, para esse ano que se inicia, é que o amor, tanto o nosso amor por Deus, quanto o nosso amor pelos irmãos, seja uma ação predominante em nossa vida e na nossa igreja. Meu segundo desejo eu desejo uma igreja cristocêntrica. Versos 9 e 10 vai nos dizer: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Reparem que tanto no verso 9 quanto no versículo 10, eles começam de uma maneira similar. Nisto se manifestou o amor, e depois nisto consiste o amor. Ao enviar Jesus Cristo, Deus revelou o seu amor por nós e mostrou através dele a essência do seu amor. A vinda de Jesus Cristo é a manifestação concreta do amor de Deus. Um amor sacrificial, um amor que procura pelo bem dos pecadores que não merecem da graça de Deus, e ele fez isso às custas do seu próprio bem. Pensem nisso, irmãos. É como se você abrisse mão de tudo que tem de valor para você, incluindo o seu maior bem, a sua própria vida, e morresse por alguém que sequer é legal contigo. Você morresse por alguém que zomba de você, alguém que te persegue, alguém que você não gosta. Todo homem nasce em pecado, todo homem nasce espiritualmente morto. Nós todos zombávamos de Deus com os nossos pecados e nossas transgressões. Nós não merecíamos o sacrifício que Jesus fez por nós. É por isso, irmãos, que o amor partiu primeiramente de Deus. Não fomos nós que amamos a Deus, e aí sim, ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Não, Deus nos amou primeiro, um amor incondicional, porque se ele tivesse imposto condições ao seu amor, pelos nossos méritos, nós estaríamos até hoje sem salvação. Todo o amor que temos hoje por ele, e eu espero, todos nós aqui amamos de verdade esse Senhor. Todo o nosso amor é apenas um reflexo, é apenas uma resposta ao reconhecer o imenso amor de Deus pelos pecadores que se arrependem e que reconhecem que necessitam de um Salvador, e que reconhecem em Jesus esse Salvador. Com base nisso, irmãos, o texto diz: por isto Cristo veio, para vivermos por meio dele, no verso 9, e para ser a propiciação pelos nossos pecados, no verso 10. Por meio de Cristo nós temos vida, e é uma vida verdadeira. É por meio dele que nós temos os nossos olhos desvendados a essa realidade da nossa rebeldia, em que nós vivíamos
com o nosso Criador. Se não fosse pelo amor que partiu, que teve início em Deus, nós jamais sairíamos do nosso estado de mortos espiritualmente. E Cristo, ele vai além, ele faz uma obra completa. Ele, além de nos trazer a verdadeira vida, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus foi o sacrifício perfeito para o nosso perdão. Ele pagou uma pena que era nossa e nos reconciliou novamente com o Criador. Uma igreja verdadeiramente cristã reconhece as verdades básicas e fundamentais acerca de Cristo. A segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus que se fez carne e se tornou o Deus homem, que viveu entre nós, se fez pecado por nós em sua morte na cruz, que ressuscitou e hoje reina glorioso à destra do Pai. Para ser o Salvador do mundo, Jesus tirou o pecado do mundo. Para vivermos por meio dele, foi que Cristo morreu. Para ser a propiciação pelos nossos pecados, Jesus derramou seu sangue. Uma igreja que reconhece o que Jesus fez por ela, ela consequentemente será uma igreja cristocêntrica. Esse é o meu desejo para a Igreja Bíblica Luz do Mundo. Que todos nós possamos reconhecer a supremacia de Cristo sobre as nossas vidas e sobre a vida dessa igreja. E isso é algo que só acontece quando nós não encontramos mais nenhum mérito em nós mesmos. Quando nós depositamos toda a nossa confiança no nosso Salvador, Jesus Cristo. O que eu mais tenho visto, irmãos, são igrejas evangélicas no nosso país, onde o homem ocupa o lugar central do culto. Tudo é feito para agradar o homem. Tudo é feito para atrair mais pessoas. O resultado é o homem tomando o lugar de Deus. Igrejas que atraem pessoas tendem a afastar Deus do seu meio. Deus não divide a sua glória com ninguém, muito menos divide a sua glória com homens falhos, finitos e pecadores. O resultado disso, irmãos, são igrejas onde Deus não está presente, porque o homem ocupou o lugar que era dele. Não há o Espírito Santo nesses lugares, por mais que eles digam que há. Não há o Espírito Santo na vida dessas pessoas. E sem o Espírito Santo não há transformação de vida, não há frutos do Espírito, não há vitória sobre o pecado. E isso, irmãos, explica alguns dados que eu acho espantoso. Em 2010, o IBGE diz que existiam 40 milhões de evangélicos no Brasil. Estima-se que em 2016 esse número tenha chegado na casa de 60 milhões de evangélicos. Imagine o Brasil com 60 milhões de pessoas habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós certamente viveríamos em um país muito diferente. 60 milhões de pessoas com suas vidas transformadas, testemunhando o amor de Deus, vivendo por meio de Cristo, refletindo o caráter do seu Salvador para esse mundo. Mas o que nós temos visto é muitos dizendo ser evangélicos, dizendo serem seguidores de Cristo, mas no trono da sua vida, Cristo não está lá sentado. Não obedecem à palavra de Deus. Não têm desejo de conhecer mais da palavra de Deus. Cristianismo de fim de semana. Mera religiosidade. Cristo, ele não veio para fundar uma nova religião, ele veio para transformar vidas.
E o meu desejo, irmãos, é que Cristo ocupe 100% da sua vida nesse ano de 2017. Que Cristo tome o lugar no seu coração, tome o lugar no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, nas suas amizades, nos seus estudos. Que tudo que fizermos seja feito para a glória daquele que nos amou de uma maneira sacrificial. Que a nossa igreja faça tudo por Ele. Que todos os cultos, todas as programações sejam feitas para a glória do nosso Senhor. Que tudo seja feito para refletir o nosso Salvador. Que tudo seja feito para nos ensinar a ser dia a dia mais parecido com Ele. Que sejamos, irmãos, no ano de 2007, uma igreja de poucos, mas que todos sejam um templo, um santuário para o Espírito Santo habitar. Deus nos livre, irmãos, de sermos chamados de uma igreja legal. Deus nos livre de sermos conhecidos como uma igreja divertida, uma igreja agradável. Que as pessoas venham até aqui neste ano e saiam aterrorizadas com a realidade do pecado. Que as pessoas venham até aqui e saiam sabendo o que o pecado fez com a humanidade. Mas que elas saiam também sabendo que existem boas notícias. Que elas saiam conhecendo mais de Cristo. Que elas saiam daqui conhecendo mais da palavra de Deus. E que o amor presente entre nós constranja aqueles que estão mortos espiritualmente e que são incapazes de amar uns aos outros. Meu desejo, irmãos, para esse ano que se inicia, é que o amor seja uma ação predominante em nossas vidas e na nossa igreja. Meu segundo desejo é que vivamos para Cristo e que Ele seja o objeto de culto da nossa igreja e que nunca, jamais, o homem seja cultuado aqui entre nós. E por fim, eu desejo uma igreja que priorize a comunhão. Versos 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Irmãos, esse texto é incrivelmente rico. Esses 2 versículos. O grande amor de Deus por nós não é algo apenas para ser apreciado, mas esse imenso amor lança sobre nós uma grande responsabilidade. Ninguém que Deus alcançou com esse grande amor pode voltar para a sua antiga vida. Quando Deus nos dá a verdadeira vida, a vida eterna, o cristão não pode voltar para o estado anterior de morte espiritual. É por isso ele diz no verso 11, se Deus nos amou dessa maneira, com o seu amor sacrificial, nos dando a verdadeira vida, através da morte e da ressurreição, então é um dever do cristão amar uns aos outros de tal maneira, de modo semelhante. Se preciso for, também doe de si mesmo em favor do outro. É esse amor, esse tipo, essa categoria de amor que o mundo desconhece completamente. O que o apóstolo quer dizer é que esse amor faz com que as pessoas que nunca viram a Deus, porque ninguém jamais viu a Deus, possam ver Deus por meio do amor praticado entre os cristãos. O Deus invisível, que se revelou por meio do seu Filho, agora ele se revela de maneira visível por meio dos seus filhos. Mas isso vai acontecer somente se esses filhos forem legítimos.
filhos obedientes aos seus mandamentos, filhos que amam uns aos outros da mesma maneira que Ele nos amou. Que incrível isso, irmãos. O amor de Deus se torna visível em nosso meio, porque esse tipo de amor sacrificial, de doação, de negar a si mesmo, de considerar o outro superior, é algo que só é possível por causa da ação do Espírito Santo que habita no cristão. Outra verdade incrível contida aqui é que Deus não vem habitar em mim porque eu comecei a amar as pessoas. É totalmente o contrário. O meu amor pelos outros é a evidência da presença de Deus em mim. E além de Deus permanecer em mim, a palavra fala que o seu amor é em nós aperfeiçoado. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? O amor de Deus, um amor que se origina nele mesmo, um amor que se manifestou em Jesus Cristo, ele se aperfeiçoa na vida do cristão. Esse amor que já é gigante, que muitas vezes é incompreensível para nós, como Deus pôde nos amar dessa forma, entregando seu Filho a morrer por pecadores. Aí Deus diz que esse amor, ele é levado à perfeição na vida do cristão. E que essa perfeição, ela é encontrada na comunhão cristã. É como se o amor de Deus chegasse ao nível máximo quando a igreja cristã desfruta de uma comunhão verdadeira, uma comunhão guiada pelo mesmo tipo de amor que nós encontramos na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Talvez na leitura que eu fiz na ARA não fosse tão fácil chegar nessa dedução, mas, por exemplo, na NVT, uma versão mais atual, ela parece chegar mais fácil a essa conclusão. Ela diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. No amor uns aos outros, na comunhão cristã, o amor de Deus chega ao ponto máximo. Isso é lindo, irmãos. Isso é tremendo. A realidade que a Bíblia nos ensina é que igreja é a família de Deus. E a essência de toda a família é o relacionamento entre as pessoas que fazem parte dela. Por isso que o salmista diz no Salmo 133:1: ó, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Viver unido é viver em comunhão com o Pai e com os irmãos. Nós podemos dizer que a comunhão cristã tem algumas características especiais. Existe comunhão espiritual, que significa a dedicação de um tempo para orar pelos irmãos, de orar pela sua própria vida, de se comunicar com o nosso Criador, ao tempo de estudar a Bíblia, de adorar a Deus juntos no culto, ao tempo de partirmos do pão juntos na ceia do Senhor. Existe uma comunhão no sentido de compartilhar as necessidades materiais uns dos outros. Por exemplo, nós nos unimos em cooperação mútua na obra missionária, enviando recursos para que ela aconteça. Nós nos unimos no evangelismo, nós investimos os nossos recursos nisso, para proclamarmos as boas novas do Evangelho em nossa cidade. Se você tem contribuído para a igreja, você tem contribuído para o evangelismo. Tudo isso acontece por meio de uma união, de uma unidade entre nós, com os mesmos alvos e propósitos espirituais. É isso que nós faremos, provavelmente no fim deste mês, em uma assembleia,
nós nos reuniremos aqui juntos para traçarmos os alvos, os propósitos. Nós vamos definir onde irão os recursos que os irmãos têm compartilhado com o objetivo de propagar o Evangelho na nossa cidade. É possível, irmãos, ver o tamanho da importância da congregação, da comunhão cristã ao olhar para as Escrituras. A Bíblia apresenta diversos mandamentos específicos que tratam sobre a relação uns com os outros, presentes na comunhão cristã. Alguns exemplos: amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdam-se uns aos outros, cuidai uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenham inveja um dos outros, não se queixem um dos outros, não falem mal um dos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos um para com os outros e orem uns pelos outros. Todos esses versículos bíblicos, irmãos. Meu desejo, irmãos, para esse ano é que a comunhão dessa igreja cresça e seja levada ao nível de perfeição que Deus fala na sua palavra. Que possamos ser uma ilustração visível do amor de Deus para as pessoas que nunca viram a Deus. Nós devemos gastar do nosso tempo com os irmãos, devemos gastar do nosso tempo orando pelos irmãos, devemos gastar os nossos recursos com os irmãos e em favor da propagação do Evangelho. Que a gente se esforce em viver, em obedecer todos esses mandamentos, particularmente direcionados para guiar a comunhão entre nós. Que não sejamos, irmãos, uma igreja nominal, que apenas carrega o nome de igreja cristã, mas que seja o oposto disso. Que as nossas atitudes falem no nosso lugar sobre quem é o Deus que a gente serve. Meu desejo, irmãos, para esse ano que se inicia, é que o amor seja uma ação predominante em nossa vida e na vida da igreja. Eu desejo que vivamos para Cristo e que Ele seja o objeto de culto da Igreja Bíblica Luz do Mundo, e que jamais nós deixemos que o homem seja cultuado aqui neste lugar, e que a nossa igreja em 2017 também priorize a comunhão entre os irmãos. Esse período que nós vivemos de virada de ano é sempre muito bom para a gente estabelecer metas em nossa vida. E é muito comum nós ficarmos apenas nas metas pessoais e profissionais. Contudo, meu desejo final é que a gente estabeleça metas espirituais para o ano que começa. Comece um plano de leitura bíblica anual. Comece hoje. Normalmente as Bíblias trazem, no final da sua Bíblia, um plano de leitura. Ali no fundo tem alguns planos de leitura também ali disponíveis. Hoje em dia tem aplicativos de planos de leitura, né? Hoje é o dia para começar, irmãos. Não encerre mais um ano sem ter lido todas as Escrituras. Não encerre mais um ano. Que nós possamos até o final do ano eu já li toda a Bíblia. Leia bons livros cristãos que possam te ajudar a entender melhor sobre alguns assuntos do seu interesse. Há uma imensidão de assuntos que a Bíblia trata. Existem vários livros que podem ser de interesse para você. Leia bons livros. Aí o irmão Adriano pode te ajudar com várias dicas de leitura.
Se esforce, irmãos, para participar de todas as programações de ensino que a igreja te oferece. Se você está aqui desde a época do pastor Neto, nós passamos o ano inteiro vendo o estudo panorâmico de cada um dos livros da Bíblia. Nós estamos em Gálatas já, terminamos quarta, vamos começar Efésios essa quarta. Se você praticamente não falhou, você já sabe mais do que a maioria dos pastores do Brasil, só vindo na escola bíblica. Comece com uma rotina devocional pessoal, de tempo de estudo e de oração. E no caso dos homens que são líderes dos seus lares, organize um devocional familiar. Seja líder no seu lar e organize isso. Não deixe 2017 sem fazer essas coisas. O mundo vai tentar te engolir nesse ano. Satanás vai fazer de tudo para te tirar do caminho. Os teus próprios desejos e pecados vão fazer de tudo para te fazer desistir no meio do caminho. E nós somos campeões em traçarmos metas. Em fevereiro nós já temos desistido delas. Estabeleça metas espirituais e peça a Deus para que Ele te ajude nessa tarefa. Não esqueça que é Deus quem nos capacita. É o Espírito Santo que age em nós através da palavra, que nos sustenta e nos permite que nós cumpramos essas metas ao longo deste ano. E que assim, irmãos, dia a dia, comece dia a dia lutando, semana a semana, mês a mês, até que nós chegamos a ano após ano, confirmando a nossa vocação e eleição. Vamos orar, irmãos.